Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relatório do Rekt e do Helg. Vamos ver os dois juntos aí pra gente conversar. Tem bastante coisa pra gente falar no Rekt. No Helg nem tanto, né? O Helg nada tá acontecendo. Eu quero comentar do Helg com vocês, mais para aquele risco que tem, daquela tranche que tem lá em dezembro. Já vem falando dela. Vocês já estão ligados, né? Quem for cotista depois não pode falar que foi pego de surpresa com uma emissão abaixo do VP ou uma operação de alavancagem. Vamos lá. Rekt aí. O fundo distribuindo 50 centavinhos. Fora que tem os recibos de subscrição, que preferência recebeu 36 e sobras recebeu 11 centavos. Fundo hoje que vem sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial, que é 96, né? Esse fundo, desde que fez aquela emissão abaixo do VP, ele foi ladeira embaixo, caiu forte, né? Aqui o gestor traz um bate-papo que eu achei bem interessante, que é o seguinte: ele coloca 3 estratégias: locação de áreas vagas, redução do passivo e venda de ativos. A gente vai conversar um pouco de cada um. Locação de áreas vagas. Reduziu a vacância do fundo de 33 para 11, reduziu aí aproximadamente 22% da vacância do fundo. Um ponto sobre essa redução da vacância que a gente comenta em grupos, e eu falo em vídeos algumas vezes, é que ele não traz pra gente se teve carência, se não teve, como é que foi as condições desse contrato. Ele até colocou aqui, ó, o intuito de trazer o impacto combinado dessas novas locações, botar lá na página 9 como é que a receita do aluguel vai subir nos próximos 12 meses. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai conversar sobre isso, e aí tem como a gente fazer mais ou menos uma conta de padaria para ver por quanto que o gestor pegou essas áreas aí. Lembrando, foi muito difícil fazer cálculo exato, né? Tem muita coisa que já incorporou para dentro do fundo e tal, então é meio difícil, mas a gente consegue ter uma leve ideia. Redução do passivo, fizeram a emissão justamente para captar um dinheiro para reduzir esse passivo. Foi 3 milhões aqui, foi para a dívida do Canopus, que era indexada ao CDI, quitaram ela, ótimo. E os outros 15 milhões para uma dívida que é uma amortização que eles vão ter que fazer das dívidas indexadas ao IPCA lá em setembro. Então esse dinheiro vai ficar parado aí até setembro, vai render um pouquinho, né? Que o caixa está rendendo até bem, e aí ele vai utilizar esse dinheiro. Um ponto que ele coloca é o seguinte: ó, a REC iniciou recentemente conversas visando eventual alienação dos imóveis do fundo. Excelente. É isso que a gente busca, mas minha visão para esse fundo é o melhor caminho a se tomar. Vender algum imóvel, principalmente o Matarazzo. Eu falo muito, ele até que traz um parágrafo inteiro aqui, um texto inteiro sobre o Matarazzo. Vou mostrar para vocês antes da gente começar. Vamos só falar um pouco. Ó. A sétima emissão teve uma captação muito boa, viu? Foi um ponto bem curioso. O pessoal comprou mesmo a ideia. Vamos só mostrar uma coisa que eles fizeram Matarazzo para a gente conversar sobre ela, que é o seguinte. Eu sei que é um imóvel top, todo mundo fala e tudo, o fundo pegou muito barato, sim. Só que você olhando o fundo como um todo, os valores por metro quadrado, ó, 11 mil, 10 mil, 4 mil, 12 mil, 7 mil, e a gente olha no Matarazzo, ele destoa bastante do resto do fundo, né? A gente vê aqui que tem, por exemplo, mais que o dobro do maior valor de metro quadrado que o fundo tem dentro dele. Então é um imóvel, uma área pequena, que tem um valor agregado muito alto. Ele tem um valor o cap rate de aquisição aqui de 7,66. Essa questão toda do Matarazzo, na minha visão, ele até explica um pouco também de como é que ele desfez o hedge. A gente vai conversar um pouco disso. Ó. Vamos lá, vamos ler aqui o comentário, depois a gente continua. Eles compraram 3 andares, o lado de 5 dessa torre Rio Claro. Aí ele fala sobre o hedge da dívida, né, que ele desfez o hedge. Ele entende que o retorno que esse imóvel vai trazer um retorno melhor para os cotistas em comparação ao RED. O RED tinha um retorno aproximado de PCA mais 5, enquanto esse imóvel 100% alugado possui uma renda mensal equivalente a 8,5% ao ano. Tá, mas se comparar a dívida com o equity é meio diferente. Mas o pulo do gato tá aqui, ó, nessa avaliação, que avaliaram ele a 31 mil um metro quadrado, que dá um ganho de 30% para o fundo. Esse ganho
dá um ganho de capital de 17 milhões, dá R$ 2,13 por cota. Se você pegar esse ganho e fazer um exercício de parcelamento nele, estamos conjecturando aqui, parcelar por 4 semestres, você vai ter mais ou menos 8 centavos por mês aí para o cotista do REC. Então, é um dinheiro bem interessante. Fora que, vendendo esse imóvel, você pega o principal de volta e pode usar esse dinheiro para quitar as dívidas. Então, vamos ver o que o gestor vai fazer. Eu espero que ele consiga vender esse Matarazzo, que seria bem interessante essa venda, ia destravar um valor muito bom para os seus cotistas e ele ia conseguir remontar o head da dívida e deixar o fundo numa situação um pouco mais tranquila. Então vamos aguardar, vamos ver se vai sair essa venda, se vai ser outra. A gente fica aí acompanhando, mas se vier a acontecer, vai ser uma coisa muito boa para o cotista do fundo essa venda. Então vamos aguardar, vamos ficar vigiando aí. E se vier a acontecer mesmo, vai ter esse lucro bem elevado para o seu cotista. E com esse lucro e com essa venda, né, a volta do principal, que é mais ou menos 50 e poucos milhões de reais, ele não vai, minha visão, ele consegue ficar aí um tempinho sem fazer uma nova emissão abaixo do VP, né? A gente vê que ele vai usar 17 milhões para amortizar essa dívida agora em setembro. Com 54 ele vai conseguir ficar aí pelo menos uns 2 a 3 anos sem precisar fazer emissão. Então é um lado interessante pro fundo conseguir fazer isso. E aí a gente vê que no que ele vai investir esse dinheiro. Eu só espero que se esse dinheiro, se vier a acontecer a venda do Matarazzo ou de qualquer outro imóvel, que esse dinheiro não vire investimento em fundos imobiliários. Que ele fique aí de forma mais líquida, porque depois o mercado vira e aí para tirar esse dinheiro do fundo imobiliário fica complicado. Então vamos ver aí o que o gestor vai aprontar, o que ele vai fazer. Mas de toda forma, pessoal, uma venda de imóveis para esse fundo é algo extremamente benéfico, é algo que vai conseguir dar um respiro maior para esse fundo. Esse fundo hoje está numa situação muito delicada dessa questão das dívidas. Deixou o fundo, né, toda a pandemia, durante a pandemia e a vacância elevada e as dívidas, foi uma combinação quase que a tempestade perfeita. E o REC ficou numa posição bem delicada. A gente vê aí que o gestor está trabalhando para resolver esses problemas, seja com a vacância, seja com a redução da dívida aí via emissão. Emissão abaixo do VP, pessoal, em fundo alavancado, né, principalmente, é algo que está sempre passível de acontecer. Não tem como chegar e falar, não, mas é um absurdo. Sim, concordo que é um absurdo, mas se você está entrando num fundo alavancado, como o RECT, como o GALG, como o BLMG, o TRXF, tantos outros que tem alavancagem, HSML tem alavancagem também, tantos outros, se o gestor precisar do dinheiro para fazer a amortização da dívida e não tiver como, tiver que emitir, ele vai emitir. Se não emitir, a renda vai reduzir, pode vir a zerar. Então, eu acho que o cotista do fundo imobiliário tem que definir o que ele quer. Mas a gente fica observando aí. Eu espero que essa venda que eles mencionaram lá que aconteça. Seria muito bom para esse fundo conseguir ter um novo respiro financeiro e com essa questão desse não recorrente aqui, eu tenho certeza que o valor que o Matarazzo dá para o fundo hoje, com esse possível lucro aqui, esse possível lucro deve ser maior. Então vamos ver. Se for o Matarazzo, tem outros tantos imóveis aqui que podem vir a ser vendidos. Eu estou usando o Matarazzo como exemplo, mas ele pode vender esse Barra da Tijuca, ele pode vender tantos outros, né? E aí vai do gestor de escolher aí qual vai ser o melhor para ele vender aí dentro do portfólio. Então a gente aguarda, observa e vamos ficar aí vigiando para ver se acontece. Pode ser, como eu falei, né? Eu venho focando no Matarazzo, mas pode ser que ele venda outro imóvel totalmente diferente desse que a gente vem mencionando, e aí conseguir destravar um valor bem interessante para o seu cotista. Então, vamos observar o que vai acontecer aí
no RECT. Subindo aqui, comentando um pouco sobre o passivo, como eu já comentei, né, é o grande problema do fundo hoje são esse passivo, é uma alavancagem cara, IPCA mais 7,46, não é uma dívida baratinha. O fundo tem aí 225 milhões de passivo e o cenário da pandemia deixou o fundo numa situação bem desconfortável. Agora parece estar se encaminhando para uma situação um pouco mais tranquila, um pouco mais controlada, o que é bom aí para os cotistas desse fundo. Outro ponto que eu quero comentar aqui no patrimônio líquido, que é uma coisa curiosa que acontece em fundos alavancados, que é o seguinte: a gente vê, estão vendo aqui essa linha, como é que ela estava encostada aqui nos 800 milhões, e ela vem, deixa eu dar um zoom, pronto. E ela vem estava até um pouquinho acima, aí ela vem se descolando dos 800 milhões, você vai ver no patrimônio líquido do fundo caindo. O que é isso? É o efeito justamente da alavancagem. Quando você tem várias dívidas sendo corrigidas aí pela inflação do mês a mês, vai caindo mesmo. Então é algo que acontece e com isso vai derrubando o VP. E em fundos onde tem carência de amortização, carência de juros, isso aqui você consegue ver de forma bem visível, né? Bem brutal, assim, digamos. Aqui um pouco de gráfico de dividendos que ele traz pra gente. A gente vê como que 2021 em relação a 2020, né, foi um ano difícil aí pro fundo, essa questão, a vacância pegou feio nele, mas ele tá conseguindo resolver. Aqui um pouco dos ativos, ele tem essa debênture do Hotel Rosewood que ele fica girando ela, às vezes vende por RECR, depois compra do RECR, vende por RECR, e ele fica nesse giro desses CRIs aqui, destravando o valor. Aqui uns dados gerais de como está a participação por imóveis, a gente consegue ver cada um deles, classificação dos imóveis, taxa de ocupação está bem baixa, né? E ele tem uma RMG ainda no aluguel, isso aqui ajuda a sustentar um pouquinho, a gente ficar de olho nela. Aqui uma participação dos inquilinos, a gente consegue ver. É bem diversificado, viu, pessoal? Ele não tem uma concentração muito grande, não, o que é bom. Aqui na DRE dele, a gente vê que ele tem uma reserva de 10 centavos por cota, o que é bom. Esse fundo ele alterna em momentos com reserva, momentos sem reserva e tal, mas está indo. E na DRE dele a gente pode ver aqui, não tem nada que chame atenção. Um ponto que você pode estar chamando sua atenção, mas não é nada a se preocupar, que é o seguinte: lucro líquido, regime de competência, você está vendo 76 milhões e ele distribuiu 50. Mas você tem que olhar aqui, ó, o lucro caixa, quanto que ele teve de lucro caixa? 50, então tipo, tá tudo certo. Não é o caso igual quem viu o vídeo do RECR, viu que esse valor distribuído está muito maior do que esses dois, e aí a gente ficou meio ressabiado, mas no caso do REC não tem nada, tá tudo certo. Aqui um pouco do gráfico da estimativa de incremento nos rendimentos dele, a gente vê, ó, receita de locação do fundo hoje está na casa dos 5,3 milhões de reais. E a tendência é que ela suba até abril, onde ela vai atingir o pico, para 6,5, um incremento de 14 centavos. O que levaria essa receita, considerando o patamar atual, né, um incremento de 14 centavos iria lá para 64 centavos, que nesse valor que o fundo vem sendo negociado a mais de 1%. Então, para você que gosta do fundo, gosta do RECT, né, tá aí comprado na tese do gestor, não tem hora melhor para fazer aposta do que agora. Claro, sempre pode cair mais e tal. A gente viu o fundo saindo de 9,90 e poucos para esse valor que está hoje atualmente. Mas, visto que o gestor já fez a emissão que ele precisava nesse ano e tudo, como o gestor já falou em live, né, ele vai precisar fazer uma emissão por ano aí para bancar essa alavancagem, como ele já fez, então não tem nada que possa, até então, né, nada que possa vir influenciar de forma negativa aí na cotação. Quando eu falo isso, tipo uma emissão abaixo do VP ou algo do gênero. Então pode ser que ele consiga se sustentar da casa dos seus 60 reais, e aí você que gosta do fundo, comprando esse valor, você vai receber mais de 1% quando a renda subir lá em abril de 23. Então é interessante. Laje corporativa, pessoal, a gente está vivendo mais ou menos o que a gente viveu com o shopping lá atrás, que era um momento que não estava muito legal de comprar, estava meio desconfortável, mas a hora era aquela,
para shopping e para fundo de laje. Eu vejo também que a hora é agora. Por mais que você vai ter que ter uma paciência, aturar uma vacância. Essa vacância do Rect, ela tá aí bem mais controlada do que já esteve. Um ponto que a gente consegue, pode tentar calcular é ver se o gestor queimou ou não a vacância. Isso aí são discussões que o pessoal faz bastante. O único ponto que eu vejo nessa questão do Rect é um pouco dessa falta de transparência, mas que bom que nessa questão de quanto que foi negociado e tal, mas que bom que agora ele trouxe esses dados aqui pra gente. Isso aqui já ajudou bastante. Se o gestor não quer passar de cada contrato, passando de forma global assim já fica muito bom. Então, bem interessante ver esse tipo de gráfico, traz aí uma luz muito boa pro seu cotista. Aqui um pouco dos imóveis que a gente consegue ver, cada um deles. Tem muito que comentar. Esse aqui é o Matarazzo, onde a gente conversa aí bastante sobre ele. E todos os imóveis aí, o fundo tem essa estratégia de ter imóveis não tão em áreas tão centrais e tal. A pegada dele é essa. Aqui um pouco da negociação que eu comentei com vocês, né? Que ele estava lá em cima e aí ele teve essa queda forte da cotação com a emissão, com aquela primeira emissão abaixo do VP lá atrás, e aí assustou muita gente, e a cota só veio caindo e hoje está nesse valor de 57, está bem baixo. O ponto, né, é difícil ficar falando também, ficar sendo engenheiro de obra pronta, falar, o gestor deveria ter emitido aqui atrás, tá, mas não emitiu. Ele mesmo já falou, né, às vezes, que putz, às vezes aquela emissão que veio num momento não muito interessante e tudo. Mas é difícil ficar falando de erros e acontecimentos lá do passado. Agora a gente vai tentar resolver. Então é o que eu falo sempre nos vídeos. Eu vejo que o fundo vem tentando resolver, fez essa emissão que aconteceu, ninguém não gostou, eu também não gostei. Mas pelo menos ele já sinalizou uma venda de algum ativo. Então vamos ver. Quem sabe ele vende alguma coisa aí, ganha uma gordura boa para respirar e consegue ficar mais uma situação mais tranquila aí. E fora que destravar um possível lucro. Então vamos observando. Eu fiquei feliz de ver essa sinalização de uma possível venda, que isso nos deixa bem mais tranquilo quanto ao fundo. Vamos falar do Helg. Já falamos tudo que tem para falar do Rect. Vamos falar do Helg aqui. A gente troca uma ideia sobre ele e a gente bate um papo. Fundo aí de logística da REC. O patrimonial está bem elevado. Ele teve aí uma reavaliação dos imóveis dele, que jogou o patrimonial, sei lá, tava tipo 90 e poucos, foi para 120, então subiu bem. E o fundo vem pagando praticamente R$1 por cota. No valor que ele está de 74, tá um yield bem interessante. Lembrando que a cota caiu bastante, sofreu muito, esse fundo vem sofrendo na cotação. Deixa eu mostrar para vocês o gráfico lá no final. Ele vem sofrendo muito da cotação por conta que lá atrás, alguns meses atrás, ele tentou fazer uma emissão, por mais que dobrar o fundo abaixo do VP, e todo mundo bateu a rodo, que bom que cancelaram, né, uma oferta pública ainda. E agora ele está rodeando aí a casa dos 70, vamos ver se ele sobe. Com esse valor de cota que ele está pagando, esse valor que ele está hoje não faz muito sentido, mas eu vejo que isso é o mercado precificando, essa questão da gestão, fazer emissão abaixo do VP e tal, o pessoal ficou meio ressabiado. Vamos dar um zoom aqui. Ele traz algumas questões de investimentos, de melhorias que ele está fazendo, reforma nesse REC Log Camaçari. Trocaram também a administração, colocaram a Colliers, a administração predial. Estão fazendo algumas melhorias. Ele até coloca um ponto que eu fiquei meio ressabiado, que ele coloca o seguinte: após a dragagem de um dos rios da região, realizada pelo município, foi observado um assentamento do solo na área técnica próxima ao galpão. Aí ele coloca a tubulação da rede de combate a incêndio no piso decidiu-se junto à equipe técnica especializada a substituição do piso de concreto por piso em grade metálica. No mês de junho foi elencada a equipe, realização de serviço e tal. Então a gente vê aí um possível problema que pode vir a evoluir nesse log Cotia. Vamos ficar de olho nisso aí, né? Aquela coisa, os caras mexem num rio, fazem uma dragagem, mexem no terreno todo em volta. Imagina se um terreno do fundo
onde está o galpão afunda e o galpão afunda junto. Putz, isso ia ser um baita de um problema aí. Espero que não aconteça. Vamos ficar vigiando isso aqui. Eu não gostei muito desse parágrafo disso aqui, não. Achei meio. Fiquei meio ressabiado. Ele fala um pouco da questão do caixa, como é que veio, explicando o que é o que. A DRE dele, pessoal, dos fundos da REC como um todo, eu acho que você poderia melhorar essas DREs. O relatório como um todo, eu acho que poderia evoluir. Eu vejo que esse relatório está numa indústria antiga, hoje a gente tem novos fundos, relatórios cada vez mais diferenciados, fundos fazendo relatório interativo online e tal. Então, tipo, tá tendo uma evolução no que tange relatórios. Eu acho que as gestoras que não mexeram em nada estão ficando um pouquinho para trás nessa questão. Nem tanto questão de tipo, essa qualidade de si, porque tem as informações que a gente precisa, mas eu falo de apresentação, de marketing, querendo ou não, a gente sabe aí que hoje no mercado que a gente vive, de mercado de fundo imobiliário, tem aí uma competição muito grande, então tem que ter um marketing no relatório também. Falando aqui dos ativos do fundo, ativo e passivo, ele tem um ponto de atenção bem grande, que é essa parcela do Log Camaçaria, a segunda parcela de 10 milhões de reais, que vence lá em dezembro. E se você pegar o que o fundo tem aqui de disponível, né, que seria isso, isso e isso, não dá esse valor, então ele vai precisar de dinheiro aí para pagar. E a gente tem que ver para onde como é que ele vai fazer para pagar essa parcela. No valor atual, se ele fizer uma emissão e tal, vai ser bem abaixo do VP, mas pelo menos uma emissão de 10 milhões, aí não é nada muito absurdo, mas é algo que tá aí no radar, que pode vir acontecer. Se ele pegar e alavancar, nos patamares atuais que a gente tá de juros e tudo, vai ficar bem cara essa dívida. Então o fundo tá tipo numa sinuca de bico, onde ele vai ter ou ele emite ou ele alavanca. E nenhuma das duas opções é muito boa de se utilizar. Então vamos ver o que ele faz. Tô de olho aí, vigiando. Qualquer novidade também eu trago aí para vocês. Aqui um pouco da distribuição mensal do fundo. Ele podia colocar os valores, né? Não só o yield, porque isso aqui varia com a cota mensal, né? Paciência. Patrimônio líquido, a gente vê o mesmo fenômeno do RECT, né? De caindo devagarinho, isso é por conta da correção das dívidas. Um pouco dos imóveis aqui, a gente consegue ver cada um deles. A classificação dos imóveis e o índice de correção. Aqui um pouco da questão da taxa de ocupação. Não tem vacância, né? Vacância 2,7 a gente nem considera, bem controlado, ao contrário do RECT, né? Esse aqui está num patamar muito controlado. O Hotel Rosewood está aqui também. Sem RMG, que é bom. Muito contrato típico, viu, pessoal? É bem pouquinho contrato atípico. Então, se fizer algum tipo de alavancagem, já não seria interessante, né? A gente já viu lá no RECT o que acontece quando você faz uma alavancagem, contrato típico, e aí vem um cenário ruim pro mercado. Então, pelo menos eu, pessoalmente, eu não gosto de alavancagem, contrato típico. Para mim tem que ser alavancagem, contrato atípico, tudo casadinho, os mesmos índices, mesmo vencimento, tudo mais. Para mim fica mais interessante. Outro ponto de atenção, a gente pode ver, vencimento dos contratos, 2022, 41% dos contratos estão para vencer aí, bastante coisa, hein? Vamos ficar de olho. Mercado logístico como um todo, a gente ainda não chegou nessa parte do ciclo, mas a gente eu vejo como próximo do ciclo de super oferta. Então, por inquilino, ele vai ter muita opção de onde ir, e às vezes fundos aí que tem vencimentos de contratos nos próximos 2, 3 anos vão ter que ficar mais ligados com isso. Vamos ver, vamos observar. Não vejo como um problema crucial, não. É só um estresse que a gente tem que vigiar, acompanhar e ver como é que o fundo vai lidar com esses vencimentos aqui. Vamos descendo. Ele tem 26 centavinhos aí que não entregou, muito bom, né? Bastante dinheiro acumulado. DRE dele não tem muito o que comentar, tá tudo nos conformes aí. Aqui um pouco de uma tabela resumo, onde ele coloca a receita atual por mês, valores por metro quadrado. Isso aqui é bem interessante, a gente conseguir ver o valor do metro quadrado, ajuda bastante.
Aí ele traz os yields e tudo mais, bem legal isso aqui. E aí ele até traz, ó, aluguel accrual, ele coloca, ó, receita assumindo os novos contratos, reajustes dos contratos serão corrigidos até o mês anterior. Então ele traz aqui como que poderia, tipo uma projeção, digamos assim. E aqui um pouco dos imóveis, né? A gente viu o Log Coty aí, que foi o que teve lá, a questão lá do Rio e tal, que a gente tem que ficar ligado para ver se esse negócio não vai evoluir para um problema maior. O lá de Extrema, Camaçari e o Contagem. E aqui um pouco do finalzinho, questão de liquidez e tal. A liquidez desse fundo não é muito boa. O número de cotistas vem crescendo até bem. Comparando um ano para trás, aumentou 2.500 tal, tá quase dobrando aí o número de cotistas em um ano, o que é bom. E pessoal, é isso que tem para falar aí do Helg e do Rekt. Trouxe os dois, mostrei os dois pontos de atenção. O que me deixou feliz nesse relatório do Rekt é a possibilidade de vender aí imóveis. Isso aí me deixou muito feliz, muito tranquilo, porque se o fundo fizer isso, destrava, principalmente usando o Matarazzo de exemplo, destrava muito valor para os seus cotistas e, paralelamente a isso, se coloca numa situação muito tranquila no que tange dívidas. Então vamos observar, as dívidas vem sendo o grande problema para esse fundo, né? Pegou ele numa situação bem delicada, com esse tanto de alavancagem e tal, mas parece que o pior já passou. Vamos acompanhando, vamos vigiando. Qualquer novidade eu trago. E no caso do Helg, ficar ligado que aquela última parcelinha, 10 milhões, não é muito, mas tipo, se vier uma emissão abaixo do VP, né, não tem como os cotistas falarem assim, fui pego de surpresa. Não, já era algo que tá aí no relatório, tá bem explícito. E aquela questão lá do terreno, questão da dragagem do imóvel, que eu fiquei meio ressabiado com aquilo lá, mas pelo que parece não é nada que vai impactar, mas vamos ficar de olho porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Essa questão de dragagem, piso, afunda piso e tudo mais, isso aí é meio complicado. No mais, pessoal, a gente vai acompanhando os fundos da REC aí, vigiando eles e trazendo aqui para vocês, beleza? Então fica aí o vídeo, até a próxima, fui!